queremos antes chamar Ana Catarina, que vai ler a mensagem do presidente da Federação Espírita Piauiense, que não pôde comparecer. Boa noite, sejam todos bem-vindos. A casa agradece a espiritualidade amiga também, que está em festa hoje. Discurso escrito pelo presidente da Federação Espírita do Piauí, José Lucimar de Oliveira, por ocasião do aniversário de 98 anos do Centro Espírita Perseverança no Bem. Estimado confrade Antônio Rodrigues Ribeiro, nosso presidente, digníssimo presidente do Centro Espírita Perseverança no Bem, em seu nome desejo saudar com imenso afeto os demais integrantes dessa quase centenária Casa de Orações. Dignos convidados, em especial o palestrante do dia, Adalberto Baquite, nosso ilustre amigo, Daíde, representação de Fortaleza, Ceará, distinto presidente da UME de Parnaíba, meu dileto amigo e irmão de ideal espírita Samuel Cunha de Aguiar. E em nome, desejo saudar com elevado apreço os demais presidentes dos centros espíritas de minha querida Parnaíba. Prezadas senhoras e senhores, que a paz de Jesus Cristo estejam com todos. Imagino quanto foi difícil os primeiros anos de existência desse centro, que hoje recebe toda nossa atenção, carinho e respeito. Posso aqui lembrar e exaltar, com toda admiração e reconhecimento, a garra, a bravura, o destemor, a perseverança e o pioneirismo dos primeiros estudiosos do Espiritismo. Dentre eles destaco a figura sempre querida, Alarico da Cunha, Mário Barreto dos Reis e seu Chiquinho, enfermeiro, que detinham profundos conhecimentos dos postulados de Jesus Cristo através do insigne professor de León, claro codificador Allan Kardec. Por tudo isto, saúdo a todos os vanguardeiros do Espiritismo nas terras parnaibanas. Toda minha profunda gratidão, que emana do íntimo da minha alma, aos que hoje estão honrando e dignificando o destino dessa veneranda instituição espírita, prestes a completar 100 anos de existência, sobretudo do seu glorioso passado de grandes feitos no serviço do bem e da caridade, aos necessitados, encarnados e desencarnados, sobre o olhar sereno e meigo do celeste amigo Jesus Cristo e dos nobres amigos espirituais. Recebam meus sinceros parabéns e cumprimentos cordiais, na certeza de que todos unidos vencerão os constantes desafios que rodeiam ordens espíritas neste mundo em processo de regeneração. Que Jesus Cristo, o amigo divino das nossas vidas e das nossas almas, abençoe a todos neste dia de hoje e sempre. Meu abraço fraternal de sempre a todos, encarnados e desencarnados, presente neste respeitável assembleia. Seja grato, que assim seja. José Lucimar. Boa noite. Eu gostaria de evocar o amparo espiritual daqueles que dirigem a Federação Espírita Brasileira no mundo espiritual. Que eles nos envolvam, todos nós, como Ismael, Bezerra de Menezes e toda essa pleide de espíritos que há mais de 500 anos desenvolve um projeto grandioso nessas terras. Um projeto que ainda hoje enfrenta grandes desafios,
dificuldades para os espíritos que dirigem essa nação, num projeto que se chama Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Em toda pujança, que isso significa não podemos também, enquanto encarnados, abandonar a gratidão. Gratidão a todos que no seu dia a dia conseguem entender, continuar e perseverar na necessidade que temos de nos envolvermos juntos a essa causa, que foi nos dada com tanto amor e seriedade. Agradecer à Federação Espírita do Piauí, no nome do nosso presidente José Lucimar de Oliveira, agradecer ao nosso presidente da UME, União Municipal Espírita de Parnaíba, Samuel Aguiar, pelo seu brio de sua luta em divulgar e tornar mais acessível a doutrina dos Espíritos. O seu trabalho é incansável. O movimento de Parnaíba, antes e depois de Samuel Aguiar, é outro. O nosso muito obrigado pela sua grandiosíssima colaboração, Samuel, nesta causa espírita. A família Brito. A família Brito, por permanecer e cuidar desta casa por mais de 40 anos. A Graça Brito, pelo seu trabalho e disciplina, sentada bem aqui, nesta cadeira, há mais de 37 anos, à disposição da assistência e da espiritualidade amiga. Vem transmitindo seu trabalho com muito amor e obridade, com sua palavra de ordem que é: eu estou aqui para servir. É isso que ela nos transmite toda vez que chega aqui. Nosso presidente, Antônio Rodrigues, não sei nem o que falar dele. Não sei o que mais encanta nele, se sua sabedoria ou sua simplicidade. A todas as casas espíritas de Parnaíba, a Caminho da Luz, Alarico da Cunha, Caridade e Fé, Chico Xavier, Humberto de Campos, Semente Cristã, Vida e Progresso, Grupo Espírita, Grupo de Estudo Espíritas Bezerra de Menezes. Falar da doutrina espírita é fácil, difícil é exemplificar, é um pouco mais desafiador. Divulgação não é só palestra, passe ou abrir uma casa espírita. Manter a casa espírita, levar essa luz aos corações, nesse sentido, ele tem um paradoxo espírita. E o que seria o paradoxo espírita? Ele não proíbe nada, mas espera tudo. Aguarda tudo de você. Ele espera o seu melhor para dar, porque o paradoxo da doutrina espírita é o amor. A nossa relação com o trabalho espírita deveria ser de amor, como o óbolo da viúva. Devemos pensar assim: eu reconheço que a minha ação isolada não é nada, é uma gota d'água no oceano, mas dou tudo que eu tenho, tudo que eu faço nesta casa, por esta causa espírita é por amor. A minha relação com o movimento espírita, a minha relação com os espíritas deveria ser de amor, de cuidado. E cuidado implica em responsabilidade. Em qual sentido? Eu sou responsável na minha esfera de responsabilidade por aqueles que vêm à espera de um consolo. Portanto, eu tenho um dever moral de consolar e esclarecer. Isso exige de nós um processo contínuo de autoconfrontação. Exemplo: vem as críticas, mas você está nisso porque você faz palestra para ser acolhido, para suprir uma necessidade, ou tem necessidade de ser visto? Me pergunto. Uma história rápida, contada por Chico Xavier. Um homem fazendo uma campanha do quilo pedindo alimentos, chegando no bairro, bateu logo numa porta de uma moradora evangélica. Pois bem,
A irmã abriu a porta e, ao abrir, ele se identificou, disse que era um espírita e queria 1 quilo do alimento para a campanha. E ela não pestanejou e cuspiu a sua face. E ele pegou o lenço que estava no seu bolso, enxugou o cuspe e lhe disse: minha irmã, isso foi para mim e para o meu irmão que passa fome, eu estou esperando 1 quilo do alimento. E essa história foi um fato verídico que aconteceu com Loreto Flores. Ele não tinha blog, nem está no YouTube, nunca escreveu um livro, mas divulgou a doutrina espírita com seus exemplos. Sejamos exemplos, que ajudou bastante a divulgar o movimento espírita. E quando desencarnou, disse o Chico, o céu fez um banquete espiritual para recebê-lo. Isso é ter compreensão verdadeira do seu real papel na tarefa que você assumiu. Infelizmente, o movimento espírita está tendo uma verdadeira passarela de egos, mas nós podemos mudar isso. No Evangelho diz assim: só carregue o essencial. Temos que focar no essencial e não no superficial. É a grande mensagem de Jesus. Não carregues uma mala tão pesada. Só carregue o essencial. Mágoas, críticas, ressentimentos. A gente fica bravo, mas passa, se desfaz, se dilui. Só carregue o essencial. O Espiritismo ajuda a discernir e a pensar. Portanto, nós não precisamos de vingadores da verdade espírita. Nós precisamos de ponderação, de postura, de dizer sim, sim e não, não. Com equilíbrio, com respeito, com sinceridade, com transparência, sem agressão. E, sobretudo, estimular por si próprio a responder por suas próprias escolhas. É diferente, é desafiador, porque quem é que decidam por nós o que eu devo fazer? O Espiritismo trabalha com reflexão, ponderação. Agora sede simples como as pombas e prudentes como as serpentes. A invigilância, o relaxamento, o excesso de tolerância pode fazer com que se perca uma vida de trabalho nas mãos de uma pessoa irresponsável. Um grupo espírita íntegro deve preservar a sua construção e, de repente, por um processo de invigilância, pode perder 20, 30, 40 anos de trabalho, destruir uma casa espírita. As instituições devem estar lúcidas, atentas, muito cientes da sua responsabilidade espiritual, sem violência, sem faltar com a caridade. E Jesus deixou a fórmula: sim, sim e não, não. É uma questão de integridade intelectual, integridade moral. Isso aqui não é um discurso fundamentalista, é um papo de trabalhadores espíritas. Mas ao partir para uma tarefa espírita, não sou eu a Ana Catarina, mas a trabalhadora espírita, e eu quero passar tal qual eu a recebi. Lembra a questão da integridade, fidelidade? Chega de achismos, mais Kardec, menos achismos. Não usamos essa doutrina para benefício pessoal, sejamos honestos. Usemos essa rede para os mais necessitados. Não a use em benefício próprio. Isso é desonesto. Isso é irresponsabilidade. Aprendamos uma coisa. Nós somos devedores. Nós estamos em dívida com o Espiritismo. Ele não me deve nada. Eu é que sou devedora do Espiritismo. E se eu continuar trabalhando até o último dia de minha vida, ainda assim eu não quito meu débito e estou aqui para retribuir o tanto que já recebi dela. Ter compreensão da tarefa espírita do que é ser trabalhador
sem ações equivocadas, sem desvios. E este centro espírita, Perseverança no Bem, vem fazendo isso com todas as dificuldades imagináveis há 98 anos, quando meu bisavô, Augusto Pessoa, fez parte desta casa como bibliotecário. Depois meu avô, José Pessoa, e agora eu. E já estou trazendo meus filhos, e principalmente a de 7 anos já vem para esta casa com o maior prazer que ela tem. Esta casa vem trabalhando o amor ininterruptamente, devagar e sempre, com seu jeito simples, muito simples, mas de uma dimensão, de uma sinceridade, com uma integridade, com uma capacidade de exprimir o que é fundamental, o Evangelho ensinado, mas principalmente vivenciado, aqui dentro e ali fora quando a gente passa do portão. Em resumo, essa casa suaviza o amargor das aflições da vida, acalma os desesperados e as agitações da alma, dissipa as incertezas, os terrores do futuro, detém pensamentos de abreviar a vida pelo suicídio. Por isso mesmo torna felizes o que delas se comprometem, ou seja, consolo e esclarecimento. Do ponto de vista religioso, o Espiritismo tem por base todos os requisitos de todas as religiões. E quais são? Deus, a alma, a imortalidade, as penas e recompensas futuras, independente de qualquer culto religioso. Seu objetivo é provar aos que negam ou duvidam que a alma existe, que sobrevive ao corpo e experimenta após a morte as consequências do bem ou do mal que fez durante a vida corporal. Mensagem fundamental do Espiritismo: ninguém morre. Segundo seus atos aqui, lá você adquire consequências. Onde quer que haja homens, existem espíritos. Pode ser católico, judeu, muçulmano ou evangélico. Para finalizar, eu quero louvar a Deus pelos ensinamentos, agradecer a Jesus por essa doutrina consoladora, o amor e a paciência da equipe espiritual desta casa de muita luz, por não desistir desses humildes trabalhadores, perseverantes desta casa, que posso falar por todos aqui. Aqui chegamos pela dor, mas aqui permanecemos por amor. Amor à causa espírita. Muito obrigada a todos. Que assim seja.